Oi pessoal, hoje dando continuidade às nossas aulas de história, hoje trataremos da escravidão no Brasil. A escravidão oficial no Brasil, ela vai de 1570 até 1888, então mais de 300 anos de escravidão. Escravidão. O que é escravidão? Submissão de um indivíduo a outro, independente da sua vontade. Então qualquer indivíduo que é submetido a outra pessoa sem a sua vontade, isso se chama escravidão. Como a escravidão negra no Brasil tomou proporções marcantes na história da sociedade, ficou na imaginação de todos a ideia quase que automática da palavra escravidão ligada exclusivamente ao tráfico de negros da África. No entanto, a primeira opção da coroa portuguesa foi a utilização da mão de obra do povo indígena. Então, no início aqui da colonização do Brasil, os portugueses, inicialmente, eles se aproveitaram da mão de obra, ou seja, escravizaram os indígenas. Depois, por diversos motivos, essa escravidão foi mudando para a escravidão do negro, mas ainda teve escravidão indígena. Guerra justa. Eram consideradas guerras justas os conflitos entre colonizadores e indígenas que se opusessem à catequese e ao processo de expansão da colônia, interferindo assim diretamente nos interesses da metrópole. Então, metrópole aqui é Portugal. Portugal era a metrópole e o Brasil a colônia. E guerra justa era a guerra para justificar a escravidão indígena ou a morte de indígena. Os portugueses colocaram essa guerra que eles faziam como índio, que ela seria justa desde que os índios eles entrassem em conflitos com os colonizadores ou se não aceitassem serem catequizados. Então, a guerra justa nada mais era do que um motivo para escravizar ou exterminar o indígena. Temos aqui uma pintura de índios escravizados sendo conduzidos por soldados. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. É uma frase muito famosa dita pelo jesuíta Antonil. Por quê? Porque todo o trabalho mais pesado aqui no Brasil colônia era feito pelos escravos, tanto indígenas como negros. E nós temos aqui, a escravidão foi a base da exploração do sistema colonial. O trabalho do negro enriqueceu a elite colonial e o sistema mercantil português. Na África sempre existiu a escravidão, mas sem o objetivo do comércio. Isso mudou a partir do século XVI. Então, nas tribos, nas guerras tribais na África, africanos eram feitos escravos pelas tribos vencedoras. Entretanto, essa escravidão, ela não era feita para o comércio, mas a partir do século XVI vai começar a ter um intenso comércio entre a África e as colônias dos europeus aqui no Brasil, tanto no Brasil como na parte da Espanha, como nos Estados Unidos, das colônias inglesas. Então vai ser feito esse comércio entre a África e as colônias aqui na América. Os sênios africanos faziam comércio com os traficantes de escravo. Em busca de lucro fácil, vários países europeus tinham suas bases de tráfico negreiro, além dos árabes, no lado leste do continente. Então, se a gente dá uma olhada naquele mapa, tem várias bases que os europeus tinham ali para poderem pegar os escravos e conduzir para diferentes locais do mundo. O tráfico negreiro era altamente lucrativo. O escambo se dava na troca de cachaça e tabaco, que é o fumo, por escravos, que valiam muito mais. Então, como nós vemos aqui nesse mapa, cachaça e tabaco indo para a África e, na volta, trazendo nos navios negreiros os escravos. Não era só cachaça e tabaco, tinha várias e várias outras coisas, tá certo? Com destaque aqui desses dois. O tráfico de escravos no Atlântico, Oceano Atlântico. Ao contrário do senso comum, que nos faz imaginar o tráfico como sendo algo desorganizado e amador, soando mais como aventura do que profissionalismo, a literatura, ou seja, os livros atuais, nos mostram que o tráfico de escravos configurou-se numa organização altamente estruturada e que contava com a participação de vários reinos africanos nessa empreitada. Então, o tráfico de negros da África para a América, ele era muito bem organizado e dava muito lucro
para quem participava desse comércio. Aqui nós temos algumas, não dá para ver direito, mas você vai ver ali, ó, escravos sendo conduzidos, muitos usando uma espécie de canga nos pescoços. A organização do tráfico. O tráfico possuía planejamento. Devemos lembrar que os escravos eram mercadoria muito valiosa. Portanto, perder uma peça, ou seja, um escravo, se constituiria em prejuízo para o traficante. Algumas embarcações contavam com a presença de médicos e suprimentos mínimos para garantir a sobrevivência da tripulação e da carga de escravos. Nessas viagens que eles faziam aqui nesse comércio em navios negreiros, muitos morriam de doenças, escorbuto e outras doenças. Muitos se jogavam no mar, tá certo? Muitos sofriam de uma doença chamada banzo, que é a doença da saudade, tá certo? Então ocorria muitas mortes dos escravos. Rotas do tráfico no Atlântico, no Oceano Atlântico. Então temos aqui, ó, isso aqui é interessante, você vai ver que temos ali a África, Cabo Verde, Luana, Benguela, e de todos esses locais vai vir escravos tanto para o Brasil, como para aquela região das Antilhas, como para a América do Norte. De todos esses países aqui que se formaram aqui na América, o Brasil foi o que recebeu mais escravos. Mais de 4 milhões de escravos vieram da África para o Brasil. Navios negreiros. Os escravos, eles vinham da África nos chamados navios negreiros, de negro. E esses navios também eram chamados de tumbeiros. E as condições dentro desse navio eram miseráveis, tá joia? Aqui nós temos algumas pinturas retratando como era o navio e como seria a situação dentro desses navios nesse percurso da África para as colônias na América. O desembarque aqui, ó, desembarque de escravos numa gravura aqui, ó. Os africanos que conseguiam sobreviver à dura travessia do Atlântico eram expostos em locais públicos para serem examinados pelo interessado em comprar. Quando chegavam à América Portuguesa, os escravos eram colocados à venda em mercados, ficavam à mostra em exposição e eram examinados minuciosamente pelos interessados. O escravo era tratado como se fosse uma mercadoria. O escravo era tratado como se fosse uma mercadoria. Tá? É um período da história que ele tem que ser relembrado para que nunca mais ocorra essa questão da escravidão. Se bem que no Brasil, atualmente, ainda tem pessoas que vivem em regime de escravidão ou de semi-escravidão. O fim do tráfico de africanos. Ó. Então nós temos aqui, ó, essa cronologia, 1831. O governo brasileiro aprova uma lei que proíbe o tráfico de escravos da África para o Brasil. Entretanto, essa lei não foi cumprida, de 1831. O detalhe interessante é, em 1845, ó, o governo inglês aprova uma lei que autoriza suas embarcações a apreender qualquer embarcação que transporte escravos pelo Oceano Atlântico. Pressionado, em 1850, pressionado pela Inglaterra e por setores da sociedade brasileira, o governo de Dom Pedro II assina a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Então vai se seguindo uma sequenciazinha. Nesse caso aqui, a Inglaterra, que era uma das maiores potências do mundo, ela vai fazer uma lei que vai determinar a apreensão de embarcações no Oceano Atlântico. Principalmente por quê? Porque a Inglaterra, nessa época, já estava com a sua revolução industrial e precisava de mercados consumidores e trabalhadores assalariados. Então vamos ter, a partir de 1850, a proibição de trazer escravos para o Brasil. Mas os que estavam aqui ainda vai continuar por muitos anos escravos. Por que a Inglaterra resolveu finalizar o tráfico de escravos? Por conta da Revolução Industrial. E com isso os escravizados não tinham dinheiro para comprar produtos ingleses. O fim da escravidão nas colônias inglesas da América, exemplo, Jamaica, encareceram o açúcar produzido lá. Os políticos ingleses aderiram também às ideias iluministas, que eram as ideias que lutavam contra a escravidão, contra o antigo regime, etc. Não vamos deixar em detalhe, que já tem uma aula sobre o iluminismo. A vida dos escravos nos engenhos coloniais. Temos aqui algumas pinturas dos trabalhos dos escravos, aqui numa pequena moenda de cana-de-açúcar, aqui em um engenho de cana-de-açúcar, aqui também, ó, no engenho, como seria naquele período. Os escravos dentro da Casa Grande. A Casa Grande era o local onde vivia o senhor de engenho junto com sua família e agregados.
Tinha também as amas de leite. Ó. Era comum, nas casas grandes dos engenhos, as negras servirem de ama de leite para os filhos dos senhores de engenho. Então elas amamentavam os filhos do senhor de engenho. E como era aqui a pirâmide social, o que existia? A expectativa de vida de um escravo durante seu trabalho na lavoura de cana-de-açúcar era de aproximadamente 10 anos. E aqui a sociedade tinha os aristocráticos, que eram os senhores de engenho, grande parte. Tinha aqui no meio os homens livres, por exemplo, alguns ferreiros, carpinteiros e engenho. Homens livres, senhor de terra sem engenho. Ferreiros, carpinteiros, capatazes, etc. Embaixo, uma grande parte era o quê? Eram os escravos, os quais eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Principais formas de castigos para os que se rebelassem. Ó, tem algumas formas de castigo aqui. No caso, esse aí botava os pés lá, joia? Aqui o açoite também era uma forma de castigo. Dependendo da situação, o escravo poderia ser açoitado. Isso aqui é alguns instrumentos de tortura, né? Para punir os escravos. E a Lei Áurea. Essa escravidão no Brasil que começou no século XVI, ela só vai terminar no século XIX. Então temos aqui a Lei Áurea. Foi decretado no ano de 1888, no dia 13 de maio, quando o governo rendeu-se à lei assinada pela princesa Isabel de Bragança. Como foi prevista a lei, desagradou quem dependia da mão de obra escrava. A carta tinha apenas 2 artigos e pela visão imediatista teve o objetivo alcançado. Então essa lei de 1888, ela vai pôr fim à escravidão no Brasil. Agora ela vai ter várias consequências, né? Porque os escravos, para onde eles vão depois de liberto, as consequências disso aí, para arrumar trabalho, as condições que eles vão viver, aí vai ser um sério problema que vem daquela época e até hoje em dia ainda tem reflexo aqui no Brasil. Então, pessoal, fizemos aí uma pequena exposição da escravidão no Brasil. É claro que esse assunto é extenso pra caramba, mas para vocês terem alguma ideia dessa escravidão no Brasil. Valeu, pessoal, até a próxima aula.